Você é burro, você é burra. E assim, não é pouco não, é muito burro. E apesar de defender muito bom senso, a gente tem que ser sincero, uma coisa que impede de você ter bom senso e ser normal nessa vida é a sua burrice. É a sua burrice. E sabe o que é pior? Eu me incluo nisso, entende? Eu não tô aqui para te xingar, eu tô aqui pra gente exorcizar um pouco esse sentimento que a gente tem sobre nós mesmos, de o quanto a gente consegue ser tão burro, entende? Tem três opções: a inteligente, a médio e a burra. A gente escolhe a burra, entende? E muitas vezes você tem que chegar naquela conclusão: quem é meu maior inimigo? Eu mesmo. Porque se tem a chance de errar, a gente vai lá e abraça essa causa. Então, meus caros, hoje eu venho aqui falar com vocês sobre essa reflexão que já começou um pouco com o pé na porta, mas fica tranquila, tá? O bom humor vai vir, minha senhora, não se sinta ofendida. Se você se sentir ofendido, você é o dobro de burro, que é o quê? É o burro, é a burra que não se reconhece como burro. Esse tá muito pior, tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão de quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, não tem questões que são óbvias de serem resolvidas, tem saídas óbvias, tem coisas que a gente já viu que não funciona, tem coisas que a gente viu que a gente precisa realizar e nós não fazemos. E aí é um tal de facepalm, sabe facepalm? Que negócio assim, puta que eu pariu, puta que eu... É uma sequência disso todo dia e a gente tem que chegar à conclusão assim, que a gente é burro, entende? Mas como eu estou aqui tentando te ajudar, não só te xingar, não só me xingar também, eu vou tentar trazer algumas saídas aqui, que algumas vezes que eu tentei, deu certo, mas depois eu esqueci, que é outra coisa que é uma burrice, entende? Mas enfim, vamos falar sobre isso, sobre a nossa burrice cotidiana, o quanto a gente se sabota à toa por coisas óbvias. Mas antes de qualquer coisa, não cometa a burrice de não me seguir. Me siga aqui nesse canal, dê o seu like, siga a página, liga a sineta e assiste, meu amigo. Assiste os vídeos que tem aqui. Eu tenho certeza que pelo menos essa sensação de ser tão burro às vezes vai diminuir. Tem muita coisa que eu falo aqui que depois tem pessoas em consultório, em comentários, ou até pessoas que eu encontro, amigos que eu encontro e falam: pô, Jota, aquilo que você falou, cara, eu já tinha pensado naquilo, mas quando você falou, eu resgatei, isso me ajudou. Então, vamos lá. Vamos lá, tem coisa que eu vou dizer aqui, não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos que eu já gravei, todos que eu vou gravar, que com certeza vai te ajudar a ser menos burro, tá? Mas enfim, vamos começar esse vídeo aqui, vamos fazer aqui um meia-culpa, um nossa-culpa, né? A minha, a sua, a nossa culpa aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, todos nós temos um certo grau de burrice. Por que eu quero dizer um certo grau de burrice? Porque todos nós acabamos não fazendo aquilo que nós queremos fazer. Todos nós acabamos entrando na nossa vida ou em revolta, ou em negação, ou em barganha com coisas que não precisava, tá? Por que eu falo revolta, negação e barganha? Tem uma teoria em psicologia que diz que pessoas diante de uma doença crônica, né, elas podem ter 5 posturas. A primeira é a negação, a segunda é a revolta, a terceira é a barganha, a quarta é a depressão e a quinta a aceitação. É como se fosse um ciclo. Então, se você chega para alguém e fala assim, você tem um câncer, né? Antigamente, acreditava-se que ela, primeiro, ela negava, não tenho. Segundo, eu não acredito que eu tenho. Terceiro, eu tenho, mas não deve ser tão grave. O quarto é, meu Deus, eu tenho realmente um câncer. Fudeu. E o quinto é, ok, eu tenho um câncer, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Tá bom? Então, são essas coisas aqui. E o que acontece é que a gente não precisa ter, né? Obviamente, a gente não precisa ter nenhuma doença crônica nem nada, a gente pode só ter um boleto para pagar, a gente só pode ter uma academia para ir no inverno, a gente só precisa não comer um certo doce, qualquer coisa do gênero. E muitas vezes o que acontece? Nós acabamos entrando em alguma dessas dinâmicas, menos a aceitação, é claro. Ou a gente se revolta, ou a gente nega, ou a gente barganha, ou a gente deprime, entende? E aí é que vem movimentos que nos levam a isso que eu estou chamando de burrice. Uma burrice existencial. Porque, com frequência, a gente acaba deixando de lado coisas que a gente sabe que a gente deveria fazer. O primeiro motivo para isso, que eu te digo aqui, é por que você permanece sendo tão burro. É porque
nós temos a tendência a manter as coisas como elas estão. Com o passar do tempo, com o passar da nossa vida, a gente vai percebendo que fica cada vez mais difícil trazer novidades, trazer algo que seja interessante, trazer uma mudança de comportamento, e todos os comportamentos negativos que nós temos, eles já têm um histórico. Eu já gravei aqui recentemente um vídeo falando sobre a identificação com um sintoma. Eu não lembro como é que era o nome dele, mas eu vou colocar aqui na legenda. A identificação com um sintoma. Então, muitas vezes a gente tem um quadro depressivo e a gente acaba achando que nós somos mais tímidos, quando na verdade é um quadro. E o que acontece aqui é que aqui também tem uma identificação, uma tendência a permanecer a ser quem é, entende? Chegando ao ponto de essa tendência de nós não queremos mudar a nossa realidade, chegar ao ponto de você muitas vezes assumir, eu sou assim e não vou mudar. Isso é uma burrice. Isso também entra como uma burrice. Ou seja, naturalmente a gente tem a tendência a manter as coisas como elas estão. E se você passar muito tempo fazendo isso, você vai chegar o quê? Na situação de acreditar que esta forma, esse estado em que você está, essa limitação em que você está se impondo, é realmente uma limitação intrínseca sua. Uma limitação por escolha se torna uma limitação natural, né? São Tomás de Aquino, veja só, a gente cita São Tomás de Aquino aqui, porque a gente é erudito. Ele diz, certos vícios ganham força de traço da personalidade da pessoa. Então o que acontece é o quê? Por que essas coisas acontecem? Porque nós temos a tendência a manter o nosso status. E com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil. Um exemplo que eu dou para vocês. Pessoas se converterem, uma pessoa que não tem religião definida ou nunca seguiu muito bem, as pessoas para elas se converterem, quanto mais velho, mais difícil se converter. Quanto mais velho, mais difícil de mudar. Veja você no seu casamento, veja você no seu relacionamento. Qual que é a fase em que você mais tem disposição a mudar? O começo. O começo é a hora que o cara está disposto a largar o cigarro pela mulher, o cara está disposto a acompanhá-la na igreja, a mulher está disposta a ser menos explosiva, a mulher está disposta a acompanhar o cara. É no começo, porque vem a paixão, vem a novidade, e aquela novidade faz a pessoa querer ter uma transformação. Outro exemplo, quando que é o momento em que você tem mais chance de organizar a sua casa, de fazer com que a sua casa fique mais funcional, fique mais bonita, coisa e tal? Normalmente é na mudança. Quando você se muda, que você começa do zero, é nesse momento que você está revendo a sua vida e você pode se mudar. Você pode mudar as coisas ali da sua casa, entende? Mas normalmente na nossa vida, a gente não consegue fazer mudanças, tirando a Anitta, que apresentou um novo rosto. A Anitta apresentou um novo rosto. Ultimamente, os ricos não apresentam um novo carro, nem um novo namorado, eles apresentam um novo rosto. Que loucura. Tirando esses casos, que na verdade a pessoa está fazendo isso para ganhar mais dinheiro, enfim, qualquer coisa do gênero, tirando esses casos, se você for perceber, vai ficando cada vez mais difícil. Se você é um sujeito que não teve a cultura de esporte quando você era jovem, dificilmente você consegue desenvolver agora. Fica mais difícil. Tá? Se você é uma pessoa que comeu mal durante muito tempo na vida, você chegou aos 30 anos, aos 35 anos comendo mal, fica mais difícil mudar isso daí. Se você é uma pessoa que sempre foi explosiva, quando vai chegando perto dos 30, dos 40 anos, fica mais difícil ser mais calma. Então, a tendência é a gente cristalizar comportamentos. E esse cristalizar comportamentos, hoje eu chamo de burrice, para ver se você leva um choque psicológico, para ver se você percebe que esse cristalizar comportamentos é bom quando o comportamento é bom. Muito bem, querida, acertou a resposta. Só que normalmente a gente vai cristalizando comportamentos negativos. E aí o que eu posso dizer para você é que a nossa burrice vai aumentando. Então, nesse sentido, a gente vai percebendo que com frequência, né, por conta disso, a gente vai se auto-sabotando. Porque se eu já tenho uma vida e eu preciso mudar ela, eu vou ter que fazer um esforço a mais. E você tem energia para fazer um esforço a mais? E além de fazer um esforço a mais, não é só fazer um esforço a mais, é fazer um esforço a mais todos os dias. Pô, mas que coceira no nariz, gente. É todos os dias. Indo contra algo que já está mais sólido na sua vida. E aí a gente começa o quê? A se sabotar. A se sabotar com uma frequência muito grande. E é aí que começa a cair naqueles casos
em que você percebendo que você precisa mudar, você não muda. Quando que a gente vai mudar? Quando que a gente vai deixar de ser burro? Quando a morte vem no teu ouvido e fala, hoje eu vou te levar. E por alguma razão Deus não quer que você vá. Ou seja, quando você tem um infarto, quando você tem uma crise, quando você está quase se separando ou já se separou, entende? Quando você percebe que você quase matou uma pessoa porque ficou puta da vida, quando você percebe que todos seus amigos foram embora, você está numa solidão desgrameira. Quantas pessoas não me procuram em consultório porque chegaram no limite? E não raras pessoas olham para mim e falam, Jota, eu deveria ter te procurado antes. Eu tô aqui faz tempo, meus amigos, faz tempo, há mais de 12 anos que eu tô aqui. Inclusive, se você quer procurar um psicólogo, você está ouvindo isso falando, puta, é verdade, eu preciso procurar uma terapia, aqui embaixo tem um link, é só clicar ali e marcar horário. É online, eu não faço atendimento pessoal, é online. Já facilita a tua vida e essa burrice emocional a gente já consegue resolver. Mas o que acontece? As pessoas muitas vezes vêm conversar comigo quando chegam no limite. É a mesma coisa que o cara que vai lá no cardiologista, é a mesma coisa o sujeito que vai lá no ortopedista, né? Quantos de vocês precisavam fazer check-ups, inclusive eu, né, anualmente e não faz check-up? Por quê? Porque não precisa. Porque não tem tanta necessidade. Precisar, precisa, mas não tem urgência. Então o que acontece? A nossa burrice fica, né, em partes, porque nós queremos manter um estado, mesmo que seja, é o clássico caso, desculpa, não sei se você já ouviu esse termo, mas é assim, às vezes você tá na merda, mas você fica na merda porque é quentinho, entende? Às vezes é esse tipo de coisa. Então assim, ou é porque tá muito estabelecido já algo, e para mudar vai ter que ter um esforço, que às vezes dá uma preguiça, você começa a dar um monte de justificativa, já falo de justificativas. Segunda coisa, ou você permanece fazendo essas coisas porque você já se identificou com aquilo. Pessoas ansiosas, às vezes, elas acham que elas são apressadas e eficientes. Não, você é ansioso. Às vezes não é bom essa ansiedade. Você poderia ser muito melhor se você fosse um pouco mais calmo. Mas ou você já se identificou com aquilo, ou então a coisa ainda não, o pau não torou ainda, a água não bateu na bunda ainda, entendeu? Aí a gente não muda. Só que acontece é que frequentemente, pelo menos na minha vida, não sei como é que é na sua vida, frequentemente a gente fica esbarrando com esses problemas óbvios. E muitas vezes a gente tem problemas de relacionamento, seja no casamento, na família, no trabalho, por coisas que você já sabia que você precisava mudar. Eu pego o relacionamento porque é o mais visível. Quantas vezes a sua mulher reclamou de você pela mesma coisa, seja desorganização, seja porque você é distraído, seja porque você está muito tempo no celular, porque você é acomodado. Quantas vezes você já não ouviu a mesma coisa? E quantas vezes você se defendeu sabendo que era indefensável? Entende? A sua mulher te pede um negócio. Ah, meu bem, ó, na volta lá de buscar o filho, estou dando agora meu relato. A volta de buscar o filho, passa na farmácia, compra tal remédio porque acabou. Aí você vai buscar o filho, chega em casa, a mulher fala, cadê o remédio? Você fala, que remédio? Você nem registrou isso, entendeu? Então, nesse sentido, quando a mulher fala, o que acontece? Fala, pô, mas eu tô corrida. A gente dá uma justificativa. Olha pra mim. Você dá justificativa, não dá? Mas tu acredita? Tu acredita na justificativa que tu fala? Não deveria. Se acredita, não deveria. Ou você, mulher, né? Quantas vezes a mulher fala, meu bem, não se atrasa. Não, hoje eu não vou me atrasar. Se atrasa de novo, entendeu? Ou quantas vezes, sei lá, né? O marido não olha pra você e fala, meu bem, pá, mulher, meu bem, pô, para aí, né? Você fica implicando com as coisas, pô, sei lá, né? Pá, para de implicar com coisa e tal. Dá meia hora depois, 3 dias depois, você tá implicando de novo com as coisas, sendo controlador. Então, quantas vezes a gente não esbarra com nossas burrices? E quando não é o outro que nos acusa, né? Ou então uma mãe, um pai, né? Tem gente que não gosta de visitar os pais porque o pai vai pegar no pé da mesma coisa. Não sei se é teu caso, não é o meu caso, tá? Você tem lá um pai que sempre fez atividade física, que está em forma e você está sedentário. Seu pai olha para você, obviamente, todo almoço de domingo, você vai na casa dele, teu pai vai olhar para tua cara. E aí? E essa barriga aí, hein? Quando é que nós vamos começar a cuidar da saúde? Olha lá, hein? Olha lá, já tá ficando velho. Aí você fica o quê? Puto. Teu pai tá errado? Não tá errado. Teu marido que te corrigiu tá errado? Não tá errado. Tua esposa que te corrigiu não tá errado, entendeu? Então tem isso, a gente vai esbarrando nessas coisas cotidianamente. E por que, eu te pergunto, por que a gente não resolve? Por que a gente não resolve, meu Deus do céu?
Entende? E aí, outra coisa que acontece é que se o outro nos acusa, se o outro fala para nós alguma coisa, a gente fica ofendido com o outro. Mas quantas vezes você não esbarra nas suas próprias limitações? Um exemplo bem básico que acontece aqui em casa comigo e com a minha esposa. Quantas vezes você não perde seu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Tem um bendito negócio chamado chaveiro, entende? Você chega em casa, normalmente ele está do lado da porta, é só pegar a caceta da chave e botar ali. Quantas vezes você faz isso? Não faz, entende? Aí tem que a revisão do carro, esquece a revisão do carro. Aí você fica na mão, aí o carro começa a apertar uns negócios, aí começa a fazer barulho no freio. Entende? Aconteceu esses dias, esses tempos atrás aconteceu isso comigo. Entende? Ah, outra coisa. Ah, todo dia vamos lá, você que mora sozinho, tá? Morar sozinho é a maior escola de humilhação. Não é a maior escola, porque a maior escola de humilhação é ser pai e ser mãe. Mas é uma escola de humilhação maravilhosa, você precisa passar. Que é o quê? Você começa a perceber o quão desorganizado você é, o quão bagunceiro você é, o quão preguiçoso você é. E no final das contas é o quê? Quão burro você é. Por quê? Porque daí não tem ninguém para reclamar. Você começa a perceber que a água acaba, o café acaba, você não comprou, você não se precaviu, de repente cortam a luz. Vou dizer para vocês, a primeira vez que eu fui morar sozinho, eu cheguei no apartamento, lá, coisa e tal, fui morar, eu, idiota completo, né? Não é Jota, é idiota, né? Idiota aqui. O que que fez? Nem se tocou que tinha um negócio chamado conta de luz. Não me toquei nisso. Tinha um negócio chamado conta de luz. Por quê? Porque no descritivo do condomínio vinha lá, acho que Sanepar é de água. Eu achei que a luz vinha junto. Cara, eu nem fui atrás disso. Por quê? Toda vez que eu morei com alguém era com meus pais ou era com alguém que era o responsável pela casa. Eu só pagava a minha parcela quando eu dividia apartamento. Quando eu fui morar sozinho, eu não me toquei que eu tinha que ligar a luz no meu nome. O que aconteceu é que um dia eu cheguei em casa, fui ligar a luz, não tinha luz. Cortaram a luz? Não. Arrancaram o relógio. Arrancaram o relógio. A Copel, que é a empresa de energia do Paraná, foi lá e cortou o relógio. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso. Arrancaram o relógio. Eu cheguei, não tinha mais relógio. Aí, pela graça do bom Deus, um amigo meu que já morava sozinho há mais tempo e tinha luz na casa dele, ele morava do lado de casa. Então eu fui na casa dele, eu dormi na casa dele, fiquei uma semana até a bendita Copel devolver um relógio. Ou seja, o relógio de luz eles arrancaram. Por quê? Também um pouco de burrice, porque afinal das contas ninguém arranja o relógio de uma casa, mas enfim, se tiver que instalar outro. Mas porque eu não me toquei que precisava apagar a luz. E quantas vezes já não aconteceu de, vou botar a luz em débito automático, não bota em débito automático, você tem que pagar, daí você está devendo, olha, último aviso. Meu Deus, último aviso, você tem que tirar dinheiro do nada. É aquele meme, a vida adulta é do nada você ter que ter R$765 para pagar uma conta que venceu ontem. A vida adulta é isso. E muitas vezes é o quê? São coisas completamente previsíveis. Nós esbarramos nas nossas deficiências, nós esbarramos nas nossas dificuldades o tempo inteiro. Agora, eu vou te ser bem sincero, quando eu estou em terapia, muitas vezes o paciente vem por esses negócios, vem por essas questões que poderiam ser resolvidas, mas encontra outros problemas. Problemas mais profundos, como uma insegurança, como um medo, como um trauma, como uma mudança de visão do mundo, como uma experiência muito negativa, muito positiva, enfim, que ele está querendo viver. Às vezes as pessoas têm problemas reais. E esbarrar nesses problemas reais eu entendo, eu compreendo completamente, eu sou psicólogo, não sou? Então a pessoa que fala, eu sempre fui inseguro, eu entendo o cara se vê inseguro durante a vida. Mas não dá pra gente ficar gastando a nossa energia, não dá pra gente ficar gastando a nossa atenção, a nossa ansiedade, por coisas que são completamente contornáveis, entende? Como botar água no filtro. Como devolver a chave para o chaveiro, como fazer uma atividade física. Atividade física, eu falo por mim, tá? Vocês sabem que tem um negócio do joelho, eu ainda não fui no ortopedista. Me cobrem aqui embaixo, por favor, me cobrem. Porque pelo visto, nesse quesito, eu sou burro pra caralho. Me cobrem aqui embaixo. O que acontece? Atividade física. Todo mundo sabe, atividade física é ruim? Quando que fazer atividade física é ruim? Quando? Pra você que tá sentado o dia inteiro, fazendo porra, quando que é ruim? Não é ruim, você sabe que não é ruim. Aí o que a gente faz? A gente não faz. Por quê? Porque a minha rotina já está fechadinha, eu vou ter que botar mais 1 hora todo dia de atividade física. Não vai rolar, entendeu? E aí o que acontece? A gente protela, chega num ponto, como é o meu caso, que já não adianta mais sair para atividade física. Antes você tem que passar no ortopedista, para passar no fisioterapeuta, para fazer uns tratamentos, para depois chegar na atividade física. Então o que acontece é o que? A nossa burrice, ela vai pesando, é o que eu chamo do
A gente vai criando um monstro de pecinha de Lego. É um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, de repente vira uma muralha, entendeu? Vira uma muralha. E são coisas completamente contornáveis, né? E eu tenho certeza, assim, que se você... Vou até fazer um exercício. Eu tenho tanta certeza que eu vou fazer um exercício aqui. Agora, de cabeça, eu não sei onde é que você está ouvindo isso daí. Esses dias eu falei, você está aí dobrando roupa, minha senhora. Uma paciente minha estava realmente dobrando roupa e eu ouvindo aquele vídeo. Então eu vou falar para vocês, você está dobrando roupa, você está lavando a louça, entende? Você está correndo, fazendo seu cardio, fazendo sua musculação, está no carro. Eu não sei aonde você está ouvindo isso daqui, tá? Mas faz mentalmente, na tua cabeça, a listinha de coisas que são burrices suas e você precisava resolver para ontem. Eu não vou fazer listinha de coisas que você precisa otimizar na sua vida, porque daí isso não cai na sua cabeça. Eu quero a lista da burrice, mapeamento da tua burrice. Pensa aí, você já deve ter pensado 4 coisas, porque eu já pensei 5 aqui, né? E vou pensando cada vez mais, quanto mais eu gravo esse vídeo aqui, eu fiz esse roteiro, foi semana passada, quanto mais eu fico mesmo, é burro, entendeu? Qual que é a listinha? Mapeamento da sua burrice, o mapa da sua ignorância, né? Tem gente que fala assim, tem que fazer um mapa da sua ignorância daquilo que você não sabe. Aqui eu quero que você faça um mapa da sua burrice, que é aquilo que você sabe que você tem que fazer, você diz que vai fazer, seria um benefício óbvio e você não faz. Enfim, continuando. Quando a gente vai perceber isso, então, se sua lista passou de 20 coisas, parabéns, você é um jovem adulto. Pode pular, pula na água que ela tá quentinha, tá nada, tá gelada, né? E você não vai pular por quê? Porque você esqueceu a bermuda. Mas o que acontece? Se você é um jovem adulto, com certeza a sua lista já passou de 20, entende? Tem muita coisa acontecendo aí, né? Tem muita coisa, né? Se você ouvir um barulho de água, eu não sei se pegou no microfone, é que eu tô embaixo aqui de casa, tá? E aí às vezes o barulho da torneira da água ouve aqui embaixo. Tá? Então não liga. No vídeo anterior, tinha barulho de passos dos meus filhos, a coluna de férias, tô comendo o pau estourando ali em cima. Agora aqui nós temos, com a graça de Deus, tem uma diarista aqui ajudando em casa aqui agora. Mas enfim, continuando. O que acontece é o quê? Se você então é um jovem adulto, você tem pelo menos 20 coisas para resolver, tá? Mas, como Jota, ergue a mão, fala minha senhora, pode falar. Jota, como é que faz pra gente ser menos burro, tá? Primeira coisa que eu vou dizer para você, eu tô tentando também, tá bom? Tamo nessa, tá? Mas a outra coisa que eu percebo e que me ajudou é o quê? Se não tá na sua agenda, meu amigo, se tu não planeja, não resolve. As coisas não resolvem por osmose. As coisas não resolvem do nada, do neida sai, não, do nada, do absolutamente nada, não acontece. Então um dos maiores erros da nossa burrice é a gente acreditar que um dia eu vou ver aquilo. Você não vai ver aquilo. Um dia não existe. Existe amanhã, depois de amanhã, existe datas. O calendário é feito de datas para você conseguir botar os seus eventos. Veja, todo calendário tem datas e hora, né? Ou então agenda, tem data e hora. E é feito de data e hora para você poder registrar ali o que é que você vai fazer naquela data e naquela hora. Então o que acontece? Uma experiência minha, eu tenho que gravar aqui 5 vídeos. Agora, com a graça do bom Deus, eu tenho uma agência de YouTube, tá? Do meu amigo Elton Luiz e quem tá tocando é a Tati. Então o que acontece? A Tati chega e fala assim, Jota, eu preciso de 5 vídeos essa semana. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar na minha agenda espaços para gravar vídeos. E daí ela já falou, Jota, não adianta gravar o vídeo dessa semana, você tem que gravar o vídeo dessa semana e nessa semana você tem que gravar mais 5 da semana que vem. Então estamos aqui, mas eu estou colocando espaços na agenda. E o que acontece com isso? O que acontece com isso é que daí, olha que maravilhoso, se eu sigo a minha agenda, eu faço as minhas coisas, eu fico menos burro, eu fico muito melhor, entendeu? Um exemplo, esse roteiro e o próximo roteiro é o quê? 4 tipos de homem para você ter distância. O próximo vídeo promete, viu? Fique comigo, viu, meus caras? Ó, não deixa de seguir aqui o canal. Mas o que acontece é o quê? Esse roteiro eu escrevi antes, eu sentei, fiz 5 roteiros, consegui gravar 3 vídeos e agora estou gravando o 4º, daqui a pouco eu vou gravar o 5º. O que acontece? Só de eu ter feito isso, facilitou minha vida. Eu não preciso ficar assim, tipo, 10 horas da noite, meu Deus, eu preciso gravar um vídeo para amanhã, eu tô cansado, eu não tenho criatividade, eu não tenho disposição, papapá. Então o que acontece é o quê? Se você não coloca na sua agenda, abençoado, meu Deus, agora meu filho caiu. Não, é só brincadeira. Se você não coloca na sua agenda, meu abençoado, não vai acontecer. Se você não reserva um tempo para isso, não vai acontecer. Inclusive, minha senhora, meu senhor, já dei essa dica aqui.
Inclusive, se você não coloca momentos para passar com seu marido, se é que você me entende, também não vai acontecer. Entende? E você não vai diminuir de ser burro. Então você tem que colocar. Para ser menos burro nessa vida, você vai ter que colocar essas coisas em um momento prático, em um momento que você consiga realizar. Talvez no começo vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, mas você tem que colocar em algum horário no seu dia. Porque não é incrível? O seu trabalho você sempre trabalha. Você sempre está lá batendo cartão na entrada e na saída. Ou se você é autônomo, você cumpre com as coisas, não cumpre? Eu aqui, quando tenho horário, né? Agora, estou gravando esse vídeo, deve ser mais ou menos umas 3 horas, 3:30 da tarde. Né? Agora, às 2 eu tive uma paciente. Né? Às 2:30. À 1:30 eu tive uma paciente, 2:30 eu tive uma paciente. Né? Então o que acontece? Elas estavam marcadas ali. Eu precisava me preocupar, preciso marcar a sessão com a Mariazinha, preciso marcar a sessão com a Joaninha, eu preciso marcar com elas. Não, já estava marcado. Se já está marcado, eu diminuo um pouco minha preocupação interna, minha ansiedade interna, porque quando chegar na hora eu vou realizar. Então assim, para diminuir sua burrice, bota na agenda, seu vivo. Bota as coisas para funcionar na tua agenda. Entende? Tem aquela lista de tarefas que a gente faz, né? Tem um vídeo aqui que eu já falei para vocês aqui sobre a lista dos deveres, a lista do que eu poderia fazer e a lista do que eu gostaria de fazer. Né? Resumindo, você vai fazer uma lista, faça a lista das coisas que você precisa fazer. Mas primeiro, faça a lista daquilo que realmente você precisa fazer. Faça a lista daquilo que talvez você consiga fazer, se sobrar tempo. E faça uma lista daquilo que você gostaria de fazer sem sobrar mais tempo, entende? É outra forma de ser menos burro. Você vai ficar um pouquinho mais inteligente. Mas o principal é, assim, o que eu quero dizer para vocês, além dessa dica prática de botar na agenda, além dessa dica de colocar 3 listas, a lista do que você realmente precisa fazer, que é os deveres, a lista do que você pode fazer, né, que são as suas possibilidades, e a lista dos seus gostos pessoais, o que você principalmente tem que pensar é o quê? Nós temos que ter uma vida intencional. Eu já falei isso aqui várias vezes, e aqui, principalmente esse vídeo da burrice, nós temos que voltar a falar sobre isso. Você tem que ter uma vida intencional. Você tem que querer fazer as coisas. Você tem que olhar para você e pegar gosto pelas coisas simples, entende? Jota, mas como? Bota meus vídeos para escutar enquanto lava a louça, entende? Beleza, mas pelo menos assim, você tem que criar um hábito que faça com que as coisas tenham uma intenção. Um exemplo que eu dou para vocês, que eu estou batalhando aqui, eu espero um dia, muito em breve, chegar para vocês e dizer que eu já consegui realizar. Eu estou há muito tempo querendo conseguir acordar cedo, tá um frio do cacete agora, tá? Me perdoe, mas quero acordar cedo para quando meus filhos acordarem, eu já estiver acordado. Para não ser pego, sabe aquela coisa de ser acordado com o filho te chamando? Eu acho que essa é uma das sensações top 5 de incômodos para um taurino, que é o meu caso. Tipo, ai, filho, vamos lá, né? Porque já acorda com uma demanda. E aí você às vezes faz aquela coisa, não sei se é teu caso, fica na cama e fala, não, filho, já vou, filho. Não, beleza, você fica lá assim, oh, meu Deus do céu. Aí vem o outro, né? Porque são 2, né? E eu não vou exigir, né? Minha esposa tá lá de madrugada, né? De noite lá cuidando do Bento, eu não vou acordar ela para atender as pessoas, né? Vamos ser sinceros. Então o que acontece? Aí eu já acordo meio de má vontade, as crianças já começam a encrencar, eu mal acordei direito, elas já estão ali, a tendência de eu brigar com elas é muito alta. Então o que acontece é o quê? Eu estou nessa tentativa e eu percebo que quando eu durmo cedo e consigo acordar cedo, não tão cedo quanto eu queria, mas consigo acordar cedo, ou pelo menos quando os meus filhos vêm, eu já estou descansado, porque eu já dormi bastante, o dia melhora muito. Eu paro de me auto-sabotar. Entende? E aí o que acontece? Cara, as coisas entram num ciclo muito melhor, entende? Mas eu consigo fazer isso sempre? Não, eu não consigo fazer isso sempre. Mas eu não posso deixar de querer. Eu tenho que olhar para isso e falar, eu tenho que querer acordar. E se eu for acordar com meus filhos, porque eu não consegui acordar no horário que eu queria, eu pelo menos tenho que, na hora, acordar e falar, não, agora é a hora de me dedicar para meus filhos. Eu vou me dedicar intencionalmente. Quantas vezes a gente não acorda, pega o celular lá, ou acorda, senta no sofá, pega o celular, filho, já vou, ai filho, vai lá. Ai, bem que você podia fazer teu próprio café. A gente começa a falar umas merda dessa, entendeu? Você começa a falar besteira, meu Deus do céu. Por quê? Porque a vida não está intencional. Nós não estamos querendo estar onde nós estamos. E hoje em dia, eu vou ser sincero com você, isso para mim é burrice. Nós começamos a não querer estar onde estamos, mas a vida, quem escolheu fomos nós, não é mesmo? Então o que acontece é o quê? O que está acontecendo?
Muitas vezes eu já gravei vídeos aqui me arrastado, justamente a época que eu não tinha agência de YouTube, né? Porque o que a agência faz? Faz a capa, faz a legenda, faz os capítulos, faz tudo, edita, publica, faz o título, não precisa fazer nada aqui. Só dá uns pitacos aqui e outro, maravilhoso. Mas antes, muitas vezes eu gravava vídeo, que é um negócio que eu adoro fazer, que vocês percebem que eu gosto de fazer, eu gravava vídeo meio arrastado. Tem uma época ali que eu vejo que eu estou cansado gravando vídeo, porque por falta de organização, por burrice, entende? Então o que acontece é o quê? Eu amo meus filhos, é claro que eu amo meus filhos, claro que eu gosto de estar com eles. Só que por burrice, eu acabo não tendo uma vida intencional e acabo achando ruim, entende? Aí tudo fica estragado, você já acorda com o pé esquerdo, já cai da cama, entendeu? Meio que parece estar sendo puxado da cama, pronto, tudo começa a dar errado, entendeu? Então é isso, assim, primeira coisa, assim, ter uma vida intencional, tá bom? Ter uma vida intencional, tá? Vídeo meu aqui falando sobre isso, tá? Eu acho que esse vídeo aqui, eu vou tentar fazer um playlist sobre meio que princípios do bom senso. Eu acho que eu vou fazer esse playlist, que são com alguns vídeos pontuais aqui, né? Sobre a vida intencional, esse vídeo do Não Seja Burro, outro vídeo que é Você Não É Especial, enfim, vou tentar fazer esse playlist aqui para facilitar a nossa vida. Mas a primeira coisa é essa. A segunda coisa é não cair em ciladas óbvias. Não cair em ciladas óbvias. É óbvio falar isso nesse vídeo, mas eu preciso dizer para você, não é mesmo, Silvio? Segue lá. Fala. Jota, se a cilada é óbvia, eu não cairia. Minha senhora, você está entendendo o que eu quero dizer, entendeu? O óbvio, Jota, ele é óbvio. O óbvio é óbvio para os olhos de quem vê. Tem muita coisa que não é óbvia. Não, tem coisa que é óbvia sim. Vamos parar com esse relativismo. Sabe, a agonia que me dá quando a gente começa a entrar nessas justificativas, entende? Sabe, não é possível, gente. Não é possível. Tomar banho todo dia não é um negócio saudável, natural. Quando alguém não toma banho todo dia, você olha para ele e fala assim, você tem que tomar banho todo dia. E a pessoa fala, eu não acho, é verdade, para ele não é óbvio. Não, a gente sabe que a pessoa tem que tomar banho todo dia, entende? Se alimentar durante o dia, tomar água. Toma água durante o dia. Minha água tá aqui, ó, tá aqui. Tá, eu tô tomando água. De problema renal, a gente já fica esperto. Mas o que acontece? Tomar água todo dia não é bom? É óbvio, é óbvio. Não é possível que alguém não perceba que isso seja óbvio. Então tem muita coisa na sua vida que é óbvia, entende? É óbvia e você precisava realizar, você precisava fazer. Então não cai em ciladas óbvias, entende? Se você é uma pessoa que precisa acordar cedo e já descobriu por causa da sua ansiedade, por causa da sua bipolaridade ou por causa da sua rotina que é bom que você durma antes da meia-noite, por que não dormir antes da meia-noite? Entende? Se você já percebeu que não adianta, vou dar um exemplo esses dias, vi um amigo aqui fazer churrasco aqui em casa, né? Eu não sou lá os melhores no churrasco. Vi um amigo aqui para um churrasco, ele acabou fazendo, é um casal de amigos. Aí eu comprei cerveja, falei, e aí, vamos tomar cerveja? Ele falou, Jota, ele até ficou meio constrangido, eu falei, pô, desculpa aí, mas, cara, eu não tô mais tomando cerveja assim durante o dia, cara, porque eu percebi que quando eu tomo cerveja, eu entro num, eu fico meio mole, eu entro num banzo, como o pessoal chama, né? Eu entro numa moleza, uma leseira, me atrapalho o dia inteiro. Eu não tô mais tomando cerveja em almoço, assim, quando tem essas coisas. Eu olhei pra ele e falei, cara, graças a Deus, porque eu também tô assim. A gente não tomou cerveja. Ou seja, foi muito bom. Por quê? Porque pra ele, principalmente falando ele, né? Aquele que puxou isso daí, né? Porque, claro, né, se eu chamo alguém aqui em casa e o cara vai tomar cerveja, eu vou acompanhar, né? Mas o que acontece é o quê? Foi muito bom porque eu vi que ele, assim, aquilo era uma cilada óbvia pra ele. Possivelmente ele podia pensar, vou tomar só uma cervejinha, hoje não vai dar problema. Ele ia ficar pregadão, entendeu? E aí depois a gente até conversou, eu falei, cara, às vezes eu percebo que chega sábado, a gente quer tomar uma cervejinha, toma no almoço, dá um sono do caramba porque acumula o cansaço do dia, e aí depois de acumular o cansaço do dia, o que acontece? Você dorme no sofá e tudo aquilo que você queria fazer com seus filhos, que você queria fazer com a sua esposa, você não faz, por quê? Porque caiu numa cilada óbvia. Então, se eu fiz a lista das burrices aqui pra você, quais são suas burrices de estimação, eu quero que você faça uma lista de acordo com essas burrices. Quais são as ciladas óbvias dessas burrices? Se o teu problema é atividade física, qual que é a cilada óbvia? Ou uma ou duas ciladas óbvias? Se o seu problema é alimentação, se o seu problema é organização, se o seu problema é acordar cedo, se o seu problema é impaciência, se o seu problema é ansiedade. Tem muita gente que tem ansiedade, fica muito ansioso, fica muito pregado no celular. Então, uma cilada óbvia é pegar o celular a todo momento. É pegar o celular a todo momento. Então me diz, quais são as ciladas óbvias da sua vida? Tá? E a terceira coisa para você deixar um pouco de ser burro, que eu escrevi aqui, é não desista tão fácil. Não desista tão fácil. Quantas vezes a gente não cai numa... Cara,
tem uma coisa que eu não entendo. Isso aí também olha, é o império da burrice, pra falar a verdade, viu? É uma coisa que é muito burra que a gente faz. É o quê? Tem algo que a gente precisa fazer. Então, exemplo, lavar a louça todo dia. Eu não vou lavar a louça todo dia para não acumular, beleza. Aí você faz um dia, faz 2 dias, no terceiro não faz mais. No quarto não faz mais, acumulou, nunca mais lava a louça. Então, uma outra coisa que é um problema da nossa burrice é o quê? Quando a gente faz algo e a gente percebe que a gente consegue, por alguma razão muito bizarra, que aqui eu vou chamar de capiroto, tranca-rua, sete pele, cramunhão, entende? Parece que o diabo vai lá no teu ouvido e fala assim, você já consegue. Não precisa mais fazer. Você já provou que consegue. Exatamente isso. Já provou que consegue. Então, às vezes, a gente consegue ficar sem comer um doce, a gente consegue um dia, a gente consegue fazer. Se você conseguir um dia servir, por que você não consegue 2, 3, 4, 5? Porque a gente desiste muito fácil. A gente tem a sensação de que, né, eu falo que tem uma coisa em psicologia, um dia ainda gravo um vídeo sobre isso, tem uma coisa em psicologia que é o que? É o desdém pela solução fácil. Essa é outra autossabotagem. Um dia eu ainda vou escrever um livro sobre autossabotagem. 100 maneiras super eficientes de se autossabotar, o guia completo e definitivo para não fazer porra nenhuma. Eu vou escrever um livro com esse título, entendeu? Vou botar 100 autossabotagens lá dentro. Por quê? Uma das autossabotagens também é essa. É tão fácil assim? É tão fácil assim lavar louça? É tão fácil acordar cedo? Você desdenha o que é fácil. Entende? Desdenha o que é fácil. Então parece que a coisa tem que ser muito difícil para você manter. Eu não sei, porque também quando às vezes a coisa é muito difícil você não consegue manter. Mas de qualquer maneira, tá? Primeiro, tenha uma vida intencional. Segundo, não caia em ciladas óbvias. Terceiro, não desista tão fácil. Desistir fácil de pequenas batalhas já é, de antemão, saber que você vai desistir das grandes batalhas. É por isso que quando acontece algo muito maior, a gente não está preparado. Por quê? Porque a gente é burro no pouco, a gente vai ser muito burro no grande, entendeu? Aquela passagem bíblica. Se eu sou fiel no pouco, ele me confiará mais, né? Deus vai me confiará mais. Se eu sou burro no pouco, a vida vai me sacanear mais. E eu vou ser mais burro ainda. Ou seja, não aumente sua própria burrice, tá? Tenha uma vida intencional, não caia em ciladas óbvias e, pelo amor de Deus, não desista tão fácil. Bote tudo nessa sua agenda e resistência. Bora fazer, tá? Vamos tentar ser menos burro, tá? Esse vídeo eu deveria ter gravado no começo do ano, para falar sobre suas metas, mas relembra, a gente está no meio do ano. Começo de julho, olha só que boa lembrança. Começo de julho, passou 6 meses. Você não fez porra nenhuma, porque você é burro. Então o que você vai fazer agora? Rever essas metas, olha tudo isso e bora realizar essas coisas, tá? Com bom senso e normalidade, não igual um desesperado, louco, insano, tá? Mas pelo amor de Deus, vamos deixar de ser burro, tá? E, enfim, o que mais eu posso dizer para você é que se você realmente está com muita dificuldade em fazer as suas coisas da sua vida, você acha, como eu disse aqui, que os problemas das suas burrices que eu disse aqui cotidianas é por algo muito mais grave, então aqui embaixo tem um link para você clicar e marcar um horário comigo. Ou você pode marcar um horário de terapia, que é de 1 hora, e daí a gente faz sessões sequenciais, ou você pode marcar um horário que eu chamo de atendimento pontual. Muita gente que até faz terapia marca atendimento pontual comigo, que é o quê? 1h30. A gente senta em 1h30, eu tento te ajudar, a gente vai fazer o nosso melhor. Mas se você tiver com dificuldade, você está precisando de mais essa ajuda, por que não, dentro das suas burrices, está lá, fazer terapia? Por que não fazer terapia comigo? E se você achar que não é viável comigo, eu tenho vários alunos que eu posso te indicar, né, com um preço mais acessível, com uma linha mais desejável para você, ou então uma mulher, não me sinto à vontade com um homem, com uma mulher. Clica aqui embaixo e qualquer coisa você pede indicação ali para a Paula, que ela vai com certeza te dar várias indicações dos meus alunos. Mas, por favor, vamos deixar de ser burro, tá? Segunda coisa, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Tem muita gente que está sendo muito burra por aí e precisa da sua ajuda. Eu tenho certeza que se você compartilhar o bom senso, a sua burrice já diminui e a burrice de quem está ao seu redor já melhora. Às vezes esse vídeo serviu para você, mas também serve para o marido, para um amigo, serve para a mãe, serve para o pai. Olha que vídeo legal, adorei esse canal, entende? Indiretinha do bem, talvez você consiga com esse meu vídeo. Então compartilhe esse vídeo com quem precisa, tá? E aqui embaixo também tem 3 Masterclass. Uma chama o Mapa da Vida, que é sobre maturidade, eu acho que pode te ajudar nesse sentido. Outro chama Simbolismos da História da Disney, que é interessante, eu analiso Bela e a Fera e o Pinóquio. E a terceira é sobre como lidar com os pais na vida adulta. Porque às vezes a burrice que você tem é hereditária. Veio dos seus pais. Lidando com os pais, você consegue lidar com mais facilidade. Tá bom? É isso. Tá? Bora ser menos burro. Vamos lá? Confia. Vai dar certo. Um dia a gente vai conseguir, tá? Melhorar essa nossa vida. Mas é isso. Encerro por aqui hoje. Um abraço. Tchau, tchau.